o seu áudio pelo WhatsApp fazendo a sua pergunta pro Giroto do Partido dos Trabalhadores, tá bom? Tá aqui. E também pelo Facebook nós iremos interagir aqui. Com o momento nós vamos conversar com o Giroto e colocar os posicionamentos, os pensamentos, as direções do partido. Você vai perguntando aqui caso você tenha alguma curiosidade a respeito da situação. Vou mandar um abraço só pro pessoal lá, o meu amigo Cleito do Comercial Castro. O Comercial Castro, pessoal, fica ali no Jardim Liberdade 2. O Comercial Castro, olha só, presta atenção nisso. Você que tem lá, recebeu o seu auxílio emergencial, caiu lá no aplicativo, só que você vai poder sacar o dinheiro só daqui 20, 30 dias, eu sei lá, vai demorar demais, eu não quero pegar fila na Caixa Econômica, né? Ô, fila terrível. Aí você vai no Comercial Castro, tá precisando lá comprar alguma coisa, lá o Creito, ele dá um jeito para que você possa comprar, tá bom? Lá no Comercial Castro tem uma repleta loja de conveniência, tem água, tem gelo, tem carvão. Pessoal, uma repleta loja. Lá no Comercial Castro não é outra empresa não, mas só não tem o que não tem lá no Comercial Castro. Tudo que você precisa, uma repleta loja de varejo e também de utensílios, pessoal, tá bom? Comercial Castro, você precisou da sua água, do gás, você pode ligar no 9999-9837. 9999-9837. Comercial Castro, aberto de segunda a segunda, feriado e qualquer dia aí, tá bom? Só não quando tem decreto, que o Comercial Castro lá. E também, pessoal, o Comercial Castro só entra com máscara e está disponibilizando álcool e gel na porta, viu? Comercial Castro com responsabilidade nesse momento de pandemia. Jardim Liberdade 2, Avenida 12, 1987, Comercial Castro. Sucesso Materiais de Construção do meu amigo Eduardo. Alô, Eduardo! Sucesso Materiais de Construção aqui do Padre Loto na rua Rio Branco. Você precisou de comprar qualquer coisa para a sua construção, pessoal, vai reformar, puxar o muro, terminar aquele alicerce que você tem muitos anos que não levantou tijolo lá, meu Deus, vai lá no Eduardo, fica com medo não. E também o Eduardo pega o seu auxílio emergencial lá, pessoal, vai lá, paga lá, aproveita lá e vai lá, faz a sua reforma com o seu auxílio emergencial. Você pode ligar também no 9959-29439, 9959-2943, lá no Eduardo, na Sucesso Materiais de Construção, tá bom? Não faça o seu orçamento antes de você ali na Sucesso Materiais de Construção, no Residencial Padre Loter. E vem chegando comigo aí, 88.9 FM Jovem FM. Hoje, na série Presidente de Partido, está conosco Giroto, presidente do Partido dos Trabalhadores em Rondonópolis. Bom dia, Giroto. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui hoje e desde já agradecer o espaço que você tem aberto para a gente aqui e para os outros partidos também. Uma demonstração de compromisso com a sua comunidade e compromisso com a democracia também. É isso aí, pessoal, já participe conosco, mande a sua pergunta. Aí entrou ali conosco ali o Jadielson Moraes. Bom dia, Jadielson. Gilberto Maximiano, bom dia. O nome bonito, rapaz, Maximiano. José Antônio Ribeiro, Giroto está revolucionando o partido, o PT tem outra cara. Presidente do Partido dos Trabalhadores em Rondonópolis. E a primeira pergunta, para a gente responder algumas perguntas que tem ali já pelo Facebook, ô Giroto. O senhor recebeu essa incumbência de presidir o Partido dos Trabalhadores tem quanto tempo aqui em Rondonópolis? Ô Marcos, o PT ele é organizado por eleições internas. E o nosso PT aqui de Rondonópolis é um diretório. Nós tivemos o nosso processo de eleição interna, que nós chamamos de PED, em outubro do ano passado. E a gente foi eleito com a maioria dos votos dos filiados e filiadas do Partido dos Trabalhadores. Hoje, aqui em Rondonópolis, nós somos quase 2.000 filiados e filiadas.
Então, é um processo bem democrático, onde é discutidas as ideias, e a gente está presidente nesse momento, com a tarefa, inclusive, de presidir o partido nesse momento tão especial que é de campanha eleitoral. E é quanto tempo que tem isso? Então, eu fico até como presidente nesse mandato até 2023. Então, a gente vai estar em 2 campanhas eleitorais. Agora para o município, né, em 2020, em novembro de 2020, e 22 para presidente também. Para presidente. Giroto, o Partido dos Trabalhadores em Rondonópolis tem pré-candidato a prefeito? Temos. O PT, ele está mais unido que nunca aqui em Rondonópolis. Em outros momentos havia umas falácias de que o partido está dividido, que o partido tem várias tendências e tal. Aqui em Rondonópolis a gente está muito coeso e em torno de uma candidatura própria e de uma chapa pura, inclusive. Então já a gente fala mais sobre isso, mas eu gostaria de falar. Nós temos um médico, o que o PT tem a oferecer para Rondonópolis nesse momento, principalmente nesse momento tão triste de pandemia e de que as pessoas precisam de muito cuidado, um médico que é o Dr. Kleber Amorim, que é filiado histórico do partido, é militante das causas populares e trabalha na rede pública de saúde já há quase 20 anos. Ele ajudou a implantar o SAMU aqui, ajudou a implantar o Mais Médico, era até recentemente supervisor do Mais Médico. Então, além de médico, ele tem uma experiência em gestão. Então, essa é o nosso candidato, o nosso pré-candidato a prefeito. E a professora Beatriz Feitosa, que é uma doutora professora da Universidade Federal de Rondonópolis, que é a nossa companheira de chapa, como pré-candidato também na majoritária. Então nós viemos com um casal, um homem e uma mulher, para a disputa desse ano. Sim, Giroto, mesmo com as disputas de eleições passadas, você acredita que o PT perdeu muita força no âmbito nacional? Vamos falar exclusivamente de Rondonópolis. Certo. Realmente o PT ele perdeu força? O que você acredita? Que há um projeto, há uma estratégia para poder trazer de volta isso? Nós tivemos aqui um comentário daqui a pouco eu vou puxar o nome de volta, que você estaria revolucionando o partido em Rondonópolis. Você acredita que que teve essa caída mesmo? E há uma nova estratégia, uma nova ideologia, um novo pensamento? Como é que está isso, Giroto? O Partido dos Trabalhadores é um partido que sempre recebeu ataques. Desde a sua criação na década de 80, no início de 80. E pra gente sempre foi muito difícil fazer política contra a elite, até porque a gente faz política, nós somos um partido de massa. Somos o maior partido do Brasil, o maior partido da América Latina e de esquerda o maior partido do mundo. Então, nas últimas eleições, Marcos, as pessoas têm realmente essas ideias. O PT enfraqueceu, o PT perdeu, isso. O que a gente não elegeu o presidente, mas a gente saiu da eleição com a maior bancada para deputado federal e a segunda maior para o Senado. Então, tanto que nesse ano, o reflexo disso vem nesse ano. A gente tem o maior tempo de televisão esse ano aqui, em Rondonópolis. Maior tempo de rádio. Então, o que fortalece o partido? Que na última eleição a gente entendeu, depois do golpe de 2016, que a gente precisava eleger deputados federais. E o partido fez isso. Aqui no Mato Grosso, se a gente trouxer a realidade para cá, a gente perdeu a cadeira de 2016, que era do ex-vereador Mauro Campos, que é pré-candidato nessa eleição agora de 2020, que é um forte pré-candidato, inclusive. A gente aposta que a gente volta para a Câmara Municipal com 2 ou 3 vagas, né, para a Câmara Municipal, para representar os trabalhadores. E trazendo para o Estado, a gente conseguiu eleger 2 deputados estaduais, que é o deputado Lúdio Cabral e o deputado Valdir Barranco, que tem feito 2 mandatos excelentes na defesa dos trabalhadores. E ainda o primeiro suplente é o Henrique Lopes, primeiro suplente do deputado Henrique Lopes, que agora, com o afastamento do deputado Valdir Barranco para o Senado, para a campanha de Senado, ele vai assumir o mandato de deputado. Então, nós tivemos 2
deputados eleitos direto e um terceiro que faltou 200 votos. Então, por nada que a gente não faria nos 3 deputados estaduais, além da deputada Rosa Neide, que é uma deputada federal, que foi a mulher mais bem votada no Mato Grosso, né? E tem também feito um mandato exemplar na defesa dos trabalhadores na Câmara Federal. Ela tem encabeçado essa discussão da volta às aulas, que é um assunto muito importante, né? E que, inclusive, vou aproveitar aqui para fazer uma propagandinha. Na terça-feira da semana que vem, a gente tem o nosso programa na parte do partido. Nós vamos debater isso. A volta às aulas nesse momento de pandemia, que é importante. Temos. @Facebook Rondonópolis, é a página do partido, e lá a gente debate vários assuntos relacionados ao partido. Qual é o horário do programa? É a terça-feira às 20 horas. Todas as terças às 20 horas, E na próxima terça agora a gente vai estar debatendo esse assunto da volta às aulas, que nesse momento de pandemia está muito importante. Enfim, eu avalio e a direção avalia, o Marcos, e aí assim, o que deu qualidade para o nosso discurso aqui? É que a gente está coeso. O partido nunca teve tão forte e tão unido em busca de um objetivo, que é esse projeto. Essa semana ontem teve reunião da direção nacional, a gente participou, ontem teve reunião da executiva municipal também, e a gente já tem acompanhado isso muito. Então, para o partido em nível nacional, Rondonópolis está entre as 10 principais cidades que têm interesse do partido em eleger trabalhador para a prefeitura e os trabalhadores na Câmara de Vereadores. Isso demonstra o interesse do partido e a importância de Rondonópolis na geopolítica, né? Tanto do Mato Grosso, do Centro-Oeste e do Brasil. A pergunta que talvez eu não entendi. Há uma nova estratégia para Rondonópolis? O Partido dos Trabalhadores, com a alteração da lei eleitoral, na mini-reforma eleitoral, você já não poderia mais fazer coligação para as proporcionais. Então a gente vem com a nossa chapa de vereadores e vereadoras pura, completa. A gente vai vir com os 32 nomes. Nós temos 50% que são candidatas mulheres. E a gente tem professora, tem enfermeira, tem advogadas, enfim, tem do mesmo jeito que os homens. Então, nessa chapa dos 32, a gente vai fortalecendo porque ela é ampla, ela é plural, então ela vem bem representativa. Qual que é a mudança na estratégia? É trazer uma direção coletiva para o partido, que é o que a gente faz. O PT, o nosso diretório municipal e algumas mudanças o PT tem feito em nível nacional também, que é, por exemplo, aqui em Rondonópolis, toda e qualquer decisão política, Marcos, é feita pelo diretório municipal. Nas cidades que têm acima de 100 mil eleitores, o PT passa toda a responsabilidade para a direção municipal. Então, quer dizer, nós tivemos nosso encontro municipal na semana passada com o nosso diretório e já ficou definido. A gente tem candidatura própria com esses 2 pré-candidatos que a gente falou e com a nossa chapa. O que o diretório estadual e o diretório nacional faz? Chancela essa nossa decisão. Então, o que tem mudado é isso, é que a direção está sendo coletiva, e aí a gente faz um pouco de autocrítica, que é aproximar novamente, né, ou se reaproximar, ou fortalecer o aproximamento, eu acho que nem reaproximar, porque a gente nunca esteve tão longe da base, mas é você ir discutir o projeto de baixo para cima, que é isso que a gente está fazendo aqui em Rondonópolis. Nós temos hoje, apoiando o nosso projeto, sindicatos, movimentos sociais, a Universidade Federal, que vem com uma parcela com a nossa pré-candidata a vice, igrejas, enfim. Nós estamos fazendo um projeto popular realmente. E aí, qual que é a estratégia que a gente usou? Grupos de trabalhos. Pessoas que conhecem bastante sobre segurança estão construindo um projeto de segurança para a gente apresentar na campanha para a população agora em novembro, né? Pessoas que conhecem muito de educação, professores, doutores, enfim, pessoas que são do partido e pessoas que não são do partido também, que a gente está ajudando a gente a construir a várias mãos, a muitas mãos, essa proposta para a educação municipal. Porque o que é a mudança, Marcos, que a gente tem imaginado? No pós-pandemia.
O grande problema vai ser você pensar nas pessoas, e aí, como a gente tem uma preocupação muito grande com os trabalhadores, é pensar como vai ser a vida dos trabalhadores no pós-pandemia. Porque a crise econômica, que já vinha se arrastando há algum tempo, ela vai se acirrar. A crise de saúde, a crise sanitária, ela está aí demonstrada, que se fossem os investimentos que a gente fez nos nossos governos, a situação estaria muito pior hoje. Por exemplo, na saúde aqui, durante os governos do PT, aqui em Rondonópolis, foram feitas 64 farmácias populares. Então, imagina se não tivesse essas farmácias populares agora, que o atual governo, inclusive, quer acabar com elas. Como que as pessoas iam conseguir comprar um remédio, ter um acesso para fazer o tratamento nesse momento? Então, há algumas fragilidades estruturais que são necessárias a gente pensar. E o que a gente está propondo oferecer? Um médico que entende dessas questões de saúde e uma professora, uma doutora em educação, que entende também de qual é a necessidade, porque a educação ela tem que ser transformadora. Ela não pode ser só transmitir a responsabilidade de educar o pai para o filho para a escola. Ela tem que ser transformadora. A gente acredita muito que a saída para esse nosso país é a educação. Por isso que a gente vem com essa chapa, com esse padrão de qualidade para oferecer para os eleitores aqui de Rondonópolis, que vai fazer a avaliação, né, durante o período de campanha. É isso aí, pessoal. Você está com o 88.9, vamos pelo Facebook. O pessoal está pelo Facebook aí. Nós estamos numa série de entrevistas com os presidentes de partido, em especial aqui em Rondonópolis, onde tivemos com o presidente do Patriota, Reginaldo Coelho. Hoje está aqui o Giroto, presidente do Partido dos Trabalhadores. O Giroto manda lá um bom dia lá pelo Facebook, pastor Marcos também, Riquelme Garcia, bom dia. O Célio manda lá, Giroto fazendo um bom trabalho, parabéns. A Jo manda lá aplausos para o Giroto. Marquinhos Melo, grande presidente Giroto Guerreiro, tamo junto, amigo. O bom dia a todos e todas, bom dia, meu presidente, abraço. Kleber Amorim. É o nosso pré-candidato a prefeito, tá nos ouvindo. É pré-candidato a prefeito, Kleber Amorim. Kleber Amorim. Ah, sim. Ricardo... Rapaz, Ricardo Filho, eu não vou ler aquele não. Nome difícil. Bom dia, Ricardo. O Kleber Moreira mandou lá cafezinho, parece estar ótimo, né? E tá bom mesmo, né? O Giroto disse que assim que tá bom porque a xícara é vermelha. Aqui não perde uma não, pessoal. E o José Antônio Giroto está revolucionando o partido PT, tem outra cara. Gilberto Maximiliano, bom dia, a paz do Senhor. Jodielson Moraes, bom dia. Geraldo Maria, João de Andrade, bom dia. Atílio Laurindo, manda lá um abraço, Atílio. Conhece o Atílio? Atílio, conheço, claro. Atílio, o maior eletricista de Rondonópolis é o Atílio Laurindo. Vamos dar uma pedra para ele aqui. Osmar Nascimento de Moraes, bom dia a todos e a todas. É o Osmar. Bia Oliveira, bom dia, grande presidente Giroto. A Solange Santos Andrá, bom dia. Os parlamentares do PT estão honrando... Liga bem na hora da minha fala aqui, pessoal, atrapalha não. Bom dia, os parlamentares do PT estão honrando os compromissos de campanha. A população deve acompanhar como votar cada sigla, pois discussão é fácil, mas fazer na prática é outra história. De norte a sul, o PT tem feito a diferença. Feita a diferença. Parabéns pela candidatura do Dr. Kleber e professora Beatriz, diz a Solange Santos. Pessoal, vamos tomar uma água e colocar mais um café na xícara aqui e já voltamos em seguida. Vai chamando o pessoal, manda pergunta aí, estamos chegando aí. Você está ouvindo Show News, de frente com Marcos Ribeiro. WhatsApp 999716048. Brastem Serviço de Refrigeração, manutenção e instalação em ar-condicionado. Serviços especializados em lavadoras e refrigeradores. Ligue 999716048. Agende seu orçamento sem compromisso. Brastem Serviço de Refrigeração.
Mercado Castro, no Jardim Liberdade 2. Aberto de segunda a segunda, das 6 da manhã às 22 horas. Na Avenida 12, número 987, no Jardim Liberdade 2. Telefone 99605-5848. Fique tranquilo, temos também gás e água. É só ligar 999999837. Ligou, chegou. Castro Água e Gás. Show News. De frente com Marcos Ribeiro. Entrevista, debate, informação. De segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Participe pelo WhatsApp 99971-6048 na 88,9 FM e pelo Facebook na página Família Jovem FM. Sucesso Material para Construção. Está construindo? Faça seu orçamento com o nosso amigo Eduardo. Telefone 99665-1368. Rua Rio Branco, no Residencial Padre Lota. É isso aí, pessoal. Show News Marcos Ribeiro, nesta manhã de terça-feira. Agora são 9 horas e 39 minutos. Pessoal, não perca a hora não, hein? Perca a hora não, porque senão você vai chegar atrasado da onde você quer ir. Bom dia, você que está acompanhando comigo aí pelo Facebook na página Família Jovem FM. Acompanhe aí, compartilhe, marca aí e participe na série de pré-candidato, não, pessoal, de presidentes de partidos em Rondonópolis. Essa semana vai ser tudo assim, pessoal, tá bom? Amanhã tem um, depois tem outro, depois tem outro, depois tem outro. E vai vir praticamente aí quem aceitar o nosso convite. E também você que talvez eu não tenha um contato, é bem difícil eu não ter, mas caso eu não te mande um zap para mim poder marcar você também, viu? O programa aqui é democrático, nós recebemos todos e a todas. Você precisa curtir a página, pessoal, da Família Jovem, para você receber todas as notificações, porque senão você perde as programações, tá bom? Hoje às 18 horas tem Lucas Lima no Giro 88, pessoal. O Lucas Lima tá quebrando tudo aí na programação das 18 horas. Chegou do serviço, tal, ligou seu rádio, vai no Facebook, tá lá o Lucas Lima lá, recebendo Casa Grande, Silvio Santos. O Lucas Lima aí, ele é amigo desses caras tudo aí, eu não sei como é que ele faz, né? Aparece o pessoal no programa dele, eu não sei, acho que
que desce um negócio nele lá e o Silvio Santos aparece aqui na rádio. Eu não sei o que acontece, não. Diz que hoje vai ter o Pelé, hein? O Edson Arantes do Nascimento vai estar aqui hoje na programação do Giro 88 aí do Lucas Lima. Pede pro Pelé mandar um abraço pra nós aí. O Pelé tá muito devagar, hein? O Pelé só quer falar do menino Neymar, o menino Ney. E pessoal, também para adiantando aí, vai voltar o programa de esporte, pessoal? Resenha do Esporte tá voltando aí na 88.9 aí. Voltou o campeonato, voltou. E o Neymar será o melhor do mundo, o pessoal não gosta. Dá nele, Ney! E o Neymar vai ser o campeão da Liga dos Campeões com o PSG. Já vou cutucando aqui pro pessoal já ficar nervoso aí, preparando aí o programa de Resenha do Esporte. Resenha do Esporte é assim, pessoal, tá bom? Vai falar que o Vasco ganhou na sorte do São Paulo aí. O São Paulo jogou e o Vasco ganhou. Grandes coisas que nem São Paulo. É isso aí, meu amigo Giroto. Você é palmeirense, flamenguista? Flamenguista. Flamenguista? Seu Flamengo tá complicado, hein? Tá, rapaz? não tá fácil não. Vai ter que... Seu Flamengo tá boicotando o técnico, tá não? Seu Flamengo quer afundar o técnico, hein? Vai ter que trazer o Jesus de volta, viu? Aí, trazer. Onde Jesus está, o milagre acontece. É isso aí. Presidente, o Partido dos Trabalhadores em Rondonópolis, nós sabemos que há algumas ideologias, embora nós... a briga política, na verdade, a discussão política, é em cima de ideologias e pensamentos de partidos. O Partido dos Trabalhadores, eles chegou a repensar suas ideologias, seus pensamentos. Vou fazer duas perguntas de exemplos aqui. Certo. O Partido dos Trabalhadores, ele era e continua a favor do uso da liberação da maconha. Primeira pergunta. Segunda pergunta, o Partido dos Trabalhadores, ele é a favor e continua a favor do casamento homossexual? É a pergunta sobre a ideologia do PT. Continua ou não continua? Nós tivemos, durante a última campanha presidencial, muito desses debates. E muitas coisas foram veiculadas a partir das fake news. O Partido dos Trabalhadores apoia o que a ciência... Nós somos contra o negacionismo, tanto que o negacionismo está dando o resultado que está dando aqui hoje da pandemia. O uso a liberação e o uso, nós temos um processo legal que a gente respeita. Então, o partido respeita todas as questões legais do nosso ordenamento jurídico. A ciência fala em vários tratamentos a partir das substâncias que são extraídas da maconha, né? Da planta e tal. Isso a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, regulamentou, fora do mandato do PT. Já foi no mandato do Temer. Mas, para a gente, qual que é o pensamento ideológico nisso? Se é remédio, tem que ter acesso. E acesso democrático, né? Porque isso é muito caro. As pessoas que precisavam desses tratamentos tinham que comprar esse trem nos Estados Unidos. E para chegar aqui era uma burocracia danada. Então, o que é para salvar as vidas, beleza. Acho que isso é tranquilo para a gente, desde que esteja dentro do ordenamento. Agora, Nino fala em liberação de maconha, porque o que acontece? Fala, todo mundo vai poder plantar, vai poder fumar, vai poder... O cara sai fumando maconha na rua, entrando no mercado fumando maconha. Não, a gente tem um Código Penal que fala a respeito disso e a gente não pode estar entrando nessa seara, né, de bagunça, né? Mas o partido era a favor, igual assim, as pessoas viam na televisão os movimentos, liberação da maconha, e usava-se o nome do Partido dos Trabalhadores, aquele movimento, os partidos que é alinhado ao Partido dos Trabalhadores, e dá a entender que a liberação é aquela, usos medicinais, tudo bem, a humanidade aceita. Uhum. Então, o partido, ele antes aceitava esse movimento da liberação da maconha, e o partido hoje, se tratando em Rondonópolis, é contra a liberação da maconha
para a bagunça, como se diz? Totalmente. Qual que é a nossa... Isso não é questão nem de ideologia. Isso é uma questão técnica e jurídica. O que a gente apoia? O uso medicinal. Beleza. A liberação do uso... como fosse cigarro, né? Como se é recreativo, cigarro, né? Que as pessoas falam recreativo. Isso. Esse aí tem que ser um processo, tem que ser discutido. Então, pelo Congresso, pelo próprio governo, pelo Estado. Os países onde foi liberado, os exemplos, alguns são bons exemplos, outros não deu certo, outros deram certo, mas enfim, nós temos um problema que é muito mais profundo, Marcos, que é a questão de segurança, né? E aí o uso de droga, entorpecente, o tráfico, ele remete à segurança. Nós temos uma Constituição que em toda ela temos 5 artigos que tratam de segurança. Então, o aspecto de segurança ele é muito maior do que isso. E isso está sendo debatido. O nosso candidato presidenciável, Fernando Haddad, na última eleição, ele debateu muito isso, né? Dizer, olha, todas essas questões que dizem respeito à saúde e à segurança, algumas precisam ser revistas. E, principalmente, hoje, se a gente pegar na Constituição, que é a nossa lei, a Carta Magna, que é a nossa lei maior, lá sobre segurança pública tem 5 artigos que falam e muitas coisas estão omissas. Então, para a gente, o que a gente acha que tem que ser feito? Tem que ser feito algumas alterações. Em relação à história da maconha, propriamente dito, porque o que remete esse pensamento, às vezes, na cabeça de quem está nos ouvindo lá? O PT é a favor do tráfico de droga. Que é isso que aparece, né? E não é. Isso não é verdade. A outra questão é do casamento... homoafetivo, né? Nós temos o PT, Marcos, ele é feito de setores, ele é dividido por setores. A gente tem dentro do PT setorial agrário, temos de meio ambiente, tem de combate ao racismo e temos o setorial de LGBTQI+, que discute essas questões. Tanto que uma conquista muito grande do ordenamento jurídico é a liberação do casamento homoafetivo, das famílias homoafetivas, 2 pais, 2 mães, um casal e tal. Nós não vamos entrar aqui na seara das questões religiosas, até porque nós vivemos num estado laico e cada pessoa tem o seu entendimento. Inclusive, nesses setores que eu estou falando, nós temos um setor do partido para evangélicos, só para evangélicos, para discutir as questões necessárias para os evangélicos. Então, muitas coisas que são faladas, o PT acaba com a família. Negativo. Nós não temos pensamento em falar da família. Agora, há diversas formas de famílias. Hoje nós temos aqui em Rondonópolis, Marcos, em torno de 10 mil mães que tratam dos filhos sozinhas, que são chefes de famílias e que estão abaixo da linha de pobreza. Isso é um número muito grave. Então, quer dizer, como que a gente... o Estado, ele precisa estar forte para poder ajudar essas famílias. E aí, mais uma vez, reforço, todos os tipos de família. Há muita discussão da defesa da família tradicional, de como que funciona essa discussão, e aí tem muito tradicionalismo realmente nisso, mas a gente defende o quê? A vida das pessoas. Como que o Estado, como que você tem uma mãe e um filho que passam fome? É inadmissível isso, né? Porque o pai abandonou, porque o pai não registrou. São 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. 5 milhões é muita gente. São pessoas. Ou tem o pai solo que está também com o filho numa condição, porque precisa trabalhar, não tem uma creche em tempo integral para deixar o filho, para ter o cuidado necessário. Aí não consegue trabalhar. Tá? Então, essa questão de família, nós entendemos o seguinte, que independente do formato dela, o que as pessoas precisam ter é qualidade de vida, ter acesso aos direitos que o Estado tem que devolver na forma do quem paga imposto tem que receber de volta os trabalhos de forma nas políticas públicas de qualidade. É muito genérico a gente falar, vocês
apoia o uso da maconha? Não, claro que não. Maconha mata e nós temos inúmeras... apoia o casamento? Claro, as pessoas têm livre direito de escolher como querem viver. Mas o que eu queria deixar claro é que muitas das falácias, por exemplo, na última eleição, o Bolsonaro foi para a televisão com uma cartilha que só ele tinha, de uma editora específica, falando que aquilo era uma cartilha de ensinar as crianças a fazerem sexo, essas coisas. Negativo. Nunca teve isso. Isso é mais um boato, uma fake news, que foi criado para quê? Para desmoralizar. É tipo na história, se a gente pegar a história, por exemplo, das repúblicas socialistas no mundo, os comunistas comem criancinha, os comunistas fazem isso. Quem nunca ouviu essa história, né? Por que era feito isso? Para desmoralizar um pedaço político do debate. Mas a gente vai seguindo com as nossas ideias e vai debatendo elas para que as pessoas entendam melhor essas questões e não só fiquem ouvindo o que eu falo aqui no Facebook ou o que outros falam. Acho que o eleitor, as pessoas, eles precisam se informar mais acerca disso. E o que está autorizado no nosso ordenamento? O que está, a gente respeita. Então, acho que essas questões para a gente são muito importantes. E a gente quer debater isso melhor. Nós temos as companheiras... Hoje nós temos na nossa chapa de candidatos a vereadores, vereadoras, uma mulher trans, que é pré-candidata a vereadora, que tem feito um debate muito interessante em relação aos direitos das pessoas trans, das mulheres trans. Todo dia, a cada hora, uma é assassinada no Brasil. Quer dizer, é diferente, então a gente tem que matar, pode bater. É complicada essa discussão, né? Mas a gente tem um posicionamento firme em relação a isso. Só para finalizar esse assunto que ele... Se a gente for entrar nesse assunto, vamos ficar o dia inteiro aqui. Vamos passar para frente. Tá, então, o Partido dos Trabalhadores em Rondonópolis, ele é a favor da maconha para exclusivamente uso medicinal. Isso é a posição do PT aqui em Rondonópolis. Do PT aqui no Brasil e tal. Porque o que não pode ficar em dúvida pra gente é que se essa substância que é extraída da maconha salva uma vida, e a gente tem visto cientificamente que o canabidiol é uma substância que dá qualidade de vida para vários pacientes em câncer terminal. As famílias que têm pessoas nas suas casas que estão com uma doença dessa em fase terminal, que não tem salvação para o corpo físico, né? Porque a salvação para a alma ela existe, não tem salvação para o corpo físico, ela dá qualidade de vida. Então, como que você não vai usar uma substância que te dá uma qualidade de vida para o pai, para a mãe, para o irmão, daquela pessoa ali, para salvar? Na verdade, isso aqui é um assunto até esclarecedor que você está tocando aqui. Então, assim, caso ela seja para medicinal, então ela tem que ser manipulada por um especialista, por um médico. Pelo Ministério da Saúde. Aí as pessoas pensam que, não, então eu vou fumar maconha. Fumar maconha que eu vou estar só. Não, não é isso, não é isso. Não tem nada a ver. Pessoal, entenda bem. Não né? É isso. Você que talvez tem. Às vezes tem pessoa do partido que até não entendeu. Que né? essa. Né? Não, sou do PT e vou sair fumando maconha aqui. Não. A posição do PT em Rondonópolis, vou colocar aqui, trazer para Rondonópolis a importância aqui. É que o uso da maconha para meios medicinais manipulado pela Secretaria de Saúde para fins de ajudar as pessoas. A Anvisa, recentemente, publicou uma portaria em relação a isso. Porque o que acontece? Mais uma vez, a gente volta a falar em relação às questões políticas. Aonde que as pessoas mais sofrem, por exemplo... eu vou pegar aqui, Marcos, o exemplo do câncer. Nós estamos no Mato Grosso. O Mato Grosso... Tem uma pergunta ali do Sr. Jones Pago. Responde essa, daqui a pouco nós vamos lá. Tá, pergunta. Vamos falar já com ele. No Mato Grosso, é colocado, em média, per capita por pessoa, 6 litros de veneno na comida. Esse veneno, e isso não sou eu que estou falando, não. É a Fiocruz, os médicos, a Universidade Federal, tem um estudo aprofundado disso, que depois até para a gente falar um dia só disso. E isso tem causado um número de cânceres muito alto no Mato Grosso. E aí você pega, por exemplo, uma pessoa que está
com uma doença dessa, de vários que tem muitos que têm tratamento, mas tem vários que não têm. E aí você pega uma substância que te dá uma qualidade de vida, que diminui a dor, que isso. Então a Anvisa fez isso. E aí aqui, esse estudo, e de fato, não é só o Brasil que tem esse estudo, o mundo inteiro sabe disso. E aí, o que acontece? Distorce a ideia. Fala, não, o PT gosta que o povo usa maconha, sai fumando maconha. Não é isso. É o uso medicinal. Segundo, isso antes mesmo da Anvisa... Não há uma falta de controle no partido, antigamente? Não. É porque assim, conversas, a gente tem... nós somos um partido de massa. É o que eu te falei. Só aqui em Rondônia nós somos 2.000 filiados, fora os apaixonados, né? As pessoas que gostam e os militantes que simpatizam e tal. Então isso é muita gente. Nossa, aqui hoje o PT teve na última eleição, mas não fica falando aí, Marcos, mas hoje a gente representa em torno de uma fatia aí de 30% do eleitorado. Que é esses votos que a gente vai perseguir. Então, é muita gente. Você pega, tem algumas pessoas que falam, mas vocês só tem 20, 30% do eleitorado. Pô, 20, 30% do eleitorado é muita gente, né, cara? Então, é até engraçado de ouvir isso em determinadas horas. Mas o que a gente... para terminar o raciocínio dessa coisa. Já era liberado, o médico liberava lá, prescrevia para você, para alguém da sua família, o uso dessa substância, o canabidiol. Aqui não vendia. Só vendia nos Estados Unidos, no Canadá, não sei aonde e tal. Você tinha que importar. E aí você me fala o seguinte, que a gente traz a reflexão. Como que uma pessoa... Aqui e eu vou trazer a realidade para Rondonópolis. Nós temos 8.000 famílias que vivem com menos de R$70 por mês per capita. Na linha de miséria. E aí, se tem uma pessoa doente nessa família, como é que ele vai comprar um remédio que custa $10.000? É muito difícil, né? Então a gente traz essa reflexão, porque quando a gente fala, tem que liberar a substância, tem que discutir isso, é pensando nesse aspecto. Porque tem muitas pessoas que morreram por falta de tratamento, ou que sofreram demais por falta de tratamento. E aí vem um bonito lá fazendo um sinal de arminha, falando que a gente é a favor de liberar a maconha. Não é isso, entendeu? Então é nesse aspecto. E dos relacionamentos homoafetivos do mesmo jeito. Tanto que os cartórios fazem, né? Os cartórios... hoje, você chega no cartório para casar, segue o mesmo procedimento. Faz os proclamas, vê se a pessoa não é casada, porque a gente não pode casar 2 vezes aqui. E tá dentro do critério, vai casar. Então, é muito difícil você falar. E aí a gente priva muito pela liberdade das pessoas, né? Então, finalizada a resposta a respeito do uso da maconha, né, que você aceita para meios medicinais, e para finalizar a segunda pergunta do casamento homoafetivo. Na verdade, assim, a preocupação, vou reformular a pergunta para ser mais inciso e direto. O Partido dos Trabalhadores fará defesa pela família tradicional também, e o que acontece muito é que há uma minoria que eles não fazem a defesa do casamento homoafetivo, eles atacam a família tradicional. Isso nós vemos na televisão, nós vemos nos meios. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores, eles vão apoiar a família tradicional e fará a sua defesa. Todo mundo tem direito a tudo. Caso quem quiser, faz o que quiser. Mas a briga, na verdade, ideológica, a briga é para que não além de eu querer uma coisa, eu vou fazer com que a outra pessoa que não quer aceite. Então, sim, a essa confusão de narrativas que, na verdade, precisa deixar bem claro. O Partido dos Trabalhadores em Rondonópolis irá defender e apoiar as famílias tradicionais, e não importa se apoia o casamento homoafetivo, mas a nossa, o pensamento vai apoiar, vai defender. A identidade de gênero, Marcos, ela é livre, né? Cada um se aceita e se entende do jeito que é. O que a gente quer deixar claro para quem está nos ouvindo e para todos os eleitores é que, principalmente para os trabalhadores, que nesse momento e nos momentos futuros que vão vir, todas as famílias, seja de qual forma que ela for, qual a sua configuração, vão precisar
de um estado, de um município que se preocupe com eles. Independente se são 2 homens, são 2 mulheres, se é um menino, se não tem e tal. Por quê? Porque esses números que eu estou trazendo para cá, eles são muito reais, né? E eu não estou falando desses números aqui do Brasil, não. Eu estou falando de Rondonópolis. De Rondonópolis. Quando eu falo que a gente tem entre 7 e 8 mil famílias que vivem na pobreza, nós estamos falando aí, se for 3 pessoas por família, 24 mil pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Então, essas famílias vão precisar de um gestor e de fiscais no legislativo que olhem por eles, que pensem por eles também. Então vai mais ou menos nesse aspecto, o nosso pensamento é na defesa do direito das pessoas, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos homens, das mulheres, dos idosos, enfim, nós vamos seguindo por esse caminho aí, tá? E finalizando, porque essa pergunta, há tempos passado aí, fizeram-se muitas leis, obrigando até pastores, padres, fazer esse casamento nas igrejas, né, nos seus lugares religiosos, e isso na verdade fere a democracia e também estava ferindo o quê? A vontade de cada um. Então assim, a briga ideológica é essa, é impor algo que é porque você aceita, eu sou obrigado a aceitar. Não. Então cada um precisa lutar pelo a sua própria ideologia, o seu próprio pensamento. Isso não tem problema nenhum, que é a respeito da democracia. Então, há tempos agora, há vários projetos voltados para isso, que nós sabemos que está aí nas redes sociais tudo, que foi feito pelos partidos de esquerda, né? Então, assim, a gente precisa entender, como você está aqui, saber se o Partido dos Trabalhadores ainda há esse tipo de movimento, há esse tipo de aceno aí para esse tipo de coisa, ou não, que você está bem esclarecido aí. O que a gente... eu costumo falar para as pessoas, e quem está nos ouvindo vai entender um pouco também da minha ideologia. No cerne da palavra quer dizer uma mentira, né? Ideologia. Uma invenção. Uma invenção. E aí, assim, essa ideologia de gênero que está colocada do jeito que a extrema-direita coloca contra os partidos de esquerda e até muito contra o PT, ela não vem de encontro com a realidade que a gente pensa. E aí, de fato, a defesa nossa é para todas as famílias. A gente não vai distinguir a família tradicional da família homoafetiva. São pessoas. Qual que é a ideologia que a gente defende, de fato, no Partido dos Trabalhadores? A vida. Isso é importantíssimo para nós. O primeiro aspecto da nossa política é a defesa da vida. Então, a defesa da vida para a gente é muito importante. Seja homem, seja mulher, seja idoso, seja criança, seja a orientação de gênero que ela quiser, a gente vai estar na defesa dos direitos dela e, principalmente, do direito à vida e vida com qualidade. Vida com segurança. E aí, quando a gente falar de segurança, por exemplo, que eu comecei a falar e acabei me perdendo, já nós vamos falar ali do Jonas, não é só a segurança repressiva. O que é a segurança para a gente? É o pai ou a mãe de família pôr a cabeça no travesseiro de noite e saber que o filho dele comeu, pelo menos 3, 4 vezes por dia, que tem uma escola, que se precisar de um remédio ou de um médico vai ter onde ter acesso, que tem o teto para morar. Isso é segurança, esse aspecto de segurança. Não é só porque quando a gente fala em segurança, a gente fala em repressão, a gente remete ao pensamento de repressão. Todas as famílias precisam de segurança, viu, Marcos? Todas as pessoas. E esse tipo de segurança, não só da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, a segurança repressiva. A segurança de que as pessoas tenham uma vida digna e que tenham vida com abundância realmente, né? Com todos os direitos dele assistidos. É isso aí, pessoal. Vamos tocando no barco aqui, depois nós voltamos aí, dar mais uma pincelada nesse assunto aí, para deixar bem claro. Tem uma pergunta ali do seu Jones Pago pelo Facebook. Pessoal, participe conosco, mande... Eu ver se tem áudio aqui também no celular aqui. Mensagem, pergunta. Seu Jones Pago tá ali fazendo uma pergunta. O que a esquerda fará para emprego se querem fechar as empresas?
Tá colocando ali que... Voltou ali, entrou uma pergunta, deixa eu ver aqui. Falando. Aqui. Se querem fechar as empresas, ele está colocando ali o que a esquerda fará para o emprego. Indique. Sendo que as empresas, se querem fechar as empresas. Para você falar de um empresário, indique um empresário petista que gera emprego em Rondonópolis. Eu não sei se é em Rondonópolis, mas... Ele deixou genérico ali. Isso. Eu queria falar o seguinte, ó. Partido dos Trabalhadores, os empresários, o agronegócio, que aqui a economia nossa vem do agronegócio, os empresários do agronegócio, os empresários, os pequenos, médios, eles nunca lucraram tanto quanto nos governos do PT. Viu, Marcos? E aí, pro Jonas Pagno, que fique claro para ele isso. Nós nunca, pelo contrário, o PT incentivou a criação de empresas, incentivou a criação de empregos. Nós somos o partido que mais criou emprego. E você só cria emprego como? Incentivando a economia a partir das empresas. Nunca tivemos uma discussão dizendo, nós gostaríamos de fechar empresa. Quando ele fala ali, a esquerda quer fechar as empresas. Mentira, nós nunca falamos isso. Pelo contrário, aqui em Rondonópolis, e aí eu gostaria que a gente, porque, por exemplo, fica falando das questões muito, muito nacionais, e a gente está em Rondonópolis, e eu gostaria de falar muito aqui de Rondonópolis. Se for falar em nível nacional, igual ele colocou ali, o PT gerou 20 milhões de empregos, moço, com carteira assinada. Isso é um número, né? O IBGE que fala, durante os nossos mandatos. Então, tirou 36 milhões de pessoas da pobreza, da linha de pobreza, e agora está voltando, o Brasil está voltando para o mapa da fome. Mas tem alguns números, por exemplo, só de Pronaf aqui em Rondonópolis, foram 10 milhões de reais que foram investidos nas propriedades daqui de Rondonópolis. E, por exemplo, em estrutura, educação, se a gente for falar esses números aí, aqui, Marcos, é muito. E aí o que acontece? O povo, principalmente os da extrema-direita, eles não entendem que para melhorar a economia, precisa retomar os investimentos públicos, precisa incentivar a criação de novas empresas. No ano passado, 2019, o setor que mais gerou emprego foi a micro e pequena empresa. E isso quem fala é o próprio governo. Se você pegar o índice do governo, você vai ver. Foi a micro e pequena empresa que sustentou a economia durante a crise. Então, quando fala a esquerda quer fechar a empresa, isso é mentira. Não é verdade essa situação aí. Pelo contrário. E eu garanto para você, se você colocar os índices, tanto que parte dos grandes empresários e do agronegócio, que é parte da nossa economia aqui no Mato Grosso e aqui em Rondonópolis, parte deles que são um pouco mais esclarecidos não concordam com essa política econômica que está sendo colocada aí. Como é que você leva o empresário e leva os trabalhadores para tirar todo os direitos deles? Aumenta a taxa, e aí, agora, para ilustrar, o Guedes está se discutindo mais um imposto. E como que é feito o imposto? Toda vez um dinheiro aí, né, para colocar para as pessoas, aumenta o imposto. E é isso que vai ter. Então, essa taxa que a gente pensa, quando fala, está diminuindo. Moço, o Brasil e Rondonópolis está com desemprego recorde. Desemprego recorde. O que precisa para fazer isso? Precisa gerar emprego. Como que você gera emprego? Incentivando as empresas. Como que gera? Com recurso público, com políticas públicas de qualidade e, principalmente, com os incentivos. Então, quando falar está fechando, pelo contrário. Olha a economia do Brasil, tanto que cresceu, e olha a economia atual, como que está. Então, até parece até ingenuidade, mas não é, e eu sei que essa pergunta vem um pouco de maldade junto com ela, mas ele também não é idiota no ponto de não entender dessas questões, porque é uma pessoa esclarecida, de dizer que a esquerda quer fechar as empresas. Não é verdade. Muito pelo contrário, nos nossos governos a gente incentivou a abertura de empresas, e o nosso presidente sempre disse, você quer distribuir renda, qual que é o melhor jeito de distribuir renda? Gerando emprego.
para gerar emprego, você precisa fortalecer a economia através das empresas. Presidente Giroto, você acredita na inocência do ex-presidente Lula? Eu só não só eu. Todo mundo que tem um pouco de discernimento e está vendo agora as realidades aí colocadas através do que foi a Lava Jato, né? O próprio STF anulou vários recursos e a tendência, Marcos, é que o STF anule esse processo como um todo do Lula. Isso porque... Por que foi feito todo esse processo? Só para tirar o Lula da eleição em 2018. Porque todo mundo e todos nós sabíamos que o Bolsonaro não era páreo para enfrentar o Lula nas urnas. Aliás, não tem hoje no Brasil nenhuma liderança política que tenha condição de disputar a presidência da República com Lula. Saiu uma pesquisa agora pelo Datafolha dizendo que a popularidade do presidente Bolsonaro está subindo. Sim, eu vi. Você acha isso que é por causa dos auxílios emergenciais? Por causa não, com certeza. E aí eu gostaria de deixar claro uma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo, e eu sei que já tem muita gente nos ouvindo nesse momento. Tem, muito. Está chegando a 3 mil alcances. A proposta do Guedes e a proposta do Bolsonaro para os trabalhadores era de R$200. E ele continua firmando essa proposta de 200. E aí quer fazer uma renda pública para o brasileiro. Eu vou voltar a dizer uma coisa que é importante, ó, principalmente aí a gente volta um pouco ali na história dos empresários. Quando você cria um programa social igual ele está querendo criar, agora, sem muito debate, você tem que criar mais um imposto. E ele já está falando da CPMF de volta, o Guedes, para juntar dinheiro. Então, o que a gente imagina, e eu vou te falar com toda certeza, só as pessoas estão recebendo R$600 de auxílio porque o PT e os deputados federais do PT e da esquerda foi e pressionou a Câmara e o Senado a aprovar o auxílio emergencial no valor de R$600. A proposta do PT inicial era R$1.200 por família, e principalmente para as famílias, aquelas que eu falei que estão mais marginalizadas, que são as mães desempregadas, que são chefes de família, as famílias que estão abaixo da linha de pobreza. Por quê? Porque a gente entende que o Estado tem que estar forte nesse momento. Justamente aí a crise tem nos mostrado, essa crise sanitária tem nos mostrado o quê? Que se o Estado não está forte, e aí a gente tem uma política neoliberal que tenta esvaziar o Estado aí, porque que ele está falando agora que querendo assumir para ele e aí a pesquisa da Datafolha fala exatamente isso, e ela demonstra isso. Essa popularidade dele temporária é por conta do auxílio emergencial. E aí era só esse aspecto, dizer, ó, se é 600 é porque a gente fez a briga, porque a ideia dele é 200. A ideia do governo era R$200 só. E Girotei também até o pessoal até tira sarro, caçou a respeito de que o PT ajudava com R$80 no Bolsa Família, acho que é R$80, não sei. E agora o Bolsonaro está proporcionando 600. E essa diferença aí que o Brasil, da onde o Guedes está no seu entender pelo PT, o que ele acredita, da onde o Guedes está tirando esse valor para poder estar repassando ao Brasil? Talvez não seria porque trancou lá os roubos, o que você acha que esse dinheiro está sobrando? Esse dinheiro que está sobrando aí, o Marcos, ele é do fundo que foi... quando o Lula foi presidente, tinha a história, não sei se você vai lembrar, mas alguns que vão nos ouvir vão lembrar. A história daquela dívida impagável, que era dívida pública. E a dívida com o FMI, que também era impagável. Porque o Fernando Henrique falava que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha dinheiro, que isso, que aquilo, que não gerava, que isso, que aquela história toda. A corrupção nada tem a ver com isso. Por quê? Porque esse recurso aqui do auxílio emergencial foi do fundo que o próprio PT deixou pagou as dívidas e deixou um fundo de garantia, né? Que não é o FGTS, um fundo de investimento que está sendo gasto pelo governo. Esse dinheiro está vindo disso aí. E ele não fala isso, mas só que está nos... É só entrar nos sites do governo e olhar lá nos painéis de transparência, dizendo, olha, da onde que é a fonte do recurso do auxílio emergencial?
é desse fundo aí, que foi deixado pelos nossos governos e pelo Michel Temer no último mandato dele. E aí o Bolsonaro está entrando nele junto com o Guedes para pôr o dinheiro pro povo. E tem que pôr. Nós não somos contra isso. Inclusive o voto do partido era para investir esse recurso mesmo no pobre, nos trabalhadores. Tem uma segunda pergunta ali para acrescentar. Também está chovendo de pergunta ali a respeito se vocês, o Partido dos Trabalhadores, é a favor a respeito da cloroquina, fala sobre a cloroquina e os outros medicamentos que deram certo para o vírus. Qual a opinião da esquerda que foi contra? A colocação... É difícil, né? Porque, por exemplo, nós somos contra a cloroquina? Foi a esquerda que foi contra? Não. Foi a Organização Mundial de Saúde. Nós temos um médico, nosso pré-candidato, e já falou disso em outros momentos. A cloroquina não tem comprovação científica de que cura o Covid-19, que é causado pelo coronavírus aí. E o Ministério da Saúde fala isso também. Não é a esquerda que fala. Nós não temos... nós somos um partido político, não é uma organização científica. Então é até engraçado os caras querem imputar essa situação da cloroquina pro... Eu estou falando aqui a partir do meu local, que é o PT, mas para os outros partidos de esquerda também. É muita... até falta de discernimento isso. Quem está repetindo essa história da cloroquina é a Organização Mundial de Saúde. E o Bolsonaro, né, que vive falando que cloroquina e que o Covid era só uma gripezinha, e já se foram aí 100 e tantos mil pessoas que morreram. E o Marcos, eu tenho falado muito para as pessoas, esse momento, e você é pastor, né? Você lida com a parte espiritual da vida das pessoas também. Como que você imagina que vai ficar o luto dessas famílias que perderam o ente querido, que não pode nem velar, que não pode ter o processo funeral? E isso não é só uma gripe, isso não é só uma doença qualquer, isso é um negócio muito sério, uma doença muito séria, e que vai trazer reflexos psicológicos nas pessoas durante muito tempo. Não dá para só ficar no negacionismo e dizer, moço, são 100 mil vidas. Se fosse uma vida já era muito, você imagina 100 mil vidas. Em Rondonópolis já passam de 200. Aqui na cidade, no seu entendimento aí, seu ver, está passando já, está melhorando, como é que está? Olha, eu tenho pouco conhecimento científico em relação a isso, porque eu sou bacharel em Direito, então a minha formação é outra. Mas a gente tem tentado se manter informado em relação a essas questões, porque nós temos médico no nosso grupo, tem enfermeiros, temos o deputado Lúdio, que ontem fez uma live falando disso, que nós chegamos no que eles chamam de platô, mas não diminuiu. Não diminuiu. Talvez seja porque da banalidade, né? A gente, nesse momento, o que eu identifico, e aí do meu modo de ver, que pode inclusive estar errado em relação ao modo científico de olhar, porque eu não tenho nem condição técnica para falar disso, mas o que acontece? Muitas pessoas banalizaram isso. Como se já não tivesse... No começo, quando morria uma pessoa na Itália, todo mundo aqui ficava aterrorizado. Morria 10 pessoas na França, todo mundo aqui ficava... Olha, nós temos 200 famílias de luto aqui em Rondonópolis. E já não é tanto o impacto, né? Então, isso, o que é isso? É reflexo de dizer, olha, isso não é nada, é só uma gripezinha, não precisamos ficar preocupados, e uma série de outras falácias que têm sido realizadas aí pelo atual governo e alguns dos seus seguidores, inclusive forçando com que as pessoas entendam esse aspecto da doença como se ela não tivesse tanta importância. Mas eu te falo, o reflexo econômico, social, psicológico das famílias no pós-pandemia, ele vai ser muito grande. Então a gente precisa pensar a nossa cidade, precisa pensar um projeto político para Rondonópolis, pensando agora e já pensando no futuro também. Qualquer outro tipo de discussão que não passe por esses momentos conjunturais, Marcos, ela tende a aumentar o fracasso político e social de qualquer sociedade, de qualquer cidade. É isso aí, pessoal. Vamos andando, vamos partindo aí. Daqui a pouquinho eu vou ler no Facebook. Eu vou responder uma pergunta da Lucineide Toletino ali. E vamos para os comerciais. E já voltamos com nossa
terceira parte da nossa entrevista com a série de presidente dos partidos em Rondonópolis. A Lucineide colocou ali: o entrevistador está equivocado. Quem primeiro casou casal homoafetivos em Mato Grosso foi um pastor em Cuiabá antes da lei. Portanto, a comunidade evangélica já defendia essa união bem antes. Não sejamos hipócritas. Eu não sei se a Lucineide ela deve fazer parte de algum grupo LGBT e tal. Eu vou deixar bem claro aqui, quero olhar para a câmera ali, deixar bem claro aqui. A nossa intenção aqui não é fazer divisão entre grupos. A nossa intenção aqui é defender um posicionamento e um pensamento. A nossa fé bíblica, ela não aceita casamento homossexual. Ponto. Se um pastor casou ou não casou, um padre casou ou não casou, isso é um caso isolado, não tem nada a ver com a comunidade evangélica. E dizer também que nós, pastores evangélicos, não somos contra os homossexuais, não somos contra pessoas que aderiram outro pensamento. Eu tenho em minha igreja pessoas que tem pessoas que são simpatizantes, pessoas que frequentam as nossas reuniões, e todos os pastores têm pessoas assim. E não é por nós não aceitamos o ato pela palavra de Deus, nós somos direcionados pela Bíblia Sagrada. Então, assim, não é que nós não aceitamos homossexuais. Nós, pela lei, nós cremos que uma família, ela é constituída por homem e mulher. Ponto. E nós defendemos a nossa tradição e o nosso pensamento. Caso haja uma luta em favor de uma união familiar, não tem problema nenhum. Nós não vamos brigar porque um homem quer casar com outro homem, mulher com outra, não tem problema. O que nós não aceitamos é que aconteça isso aqui, ó. É por isso que há uma confusão. É por isso que há uma minoria que tentam colocar dentro do nosso pensamento aquilo que nós acreditamos para causar atrito e confusão. Você está entendendo? Então, assim, nós não somos contra a união homem com homem. Nós não somos a favor que essa minoria se adentre em nossos preceitos religiosos e queira mandar naquilo que nós já acreditamos. Então, fica bem claro, nós não somos contra. Eu tenho amigos que são homossexuais, pessoas que frequentam nossas igrejas, tranquilo, mas... Talvez, assim, interessante, hoje nós estamos no dia 18, né? Sim. Hoje é terça. Foi dia 15 ou foi dia 14, não me lembro. Foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e aí acho que é interessante isso, pra gente falar, o projeto de lei 14.011, que é o seguinte: determina que as igrejas, que os pastores, enfim, os evangélicos, os católicos, qualquer pessoa que seja líder, igual você é pastor da igreja aqui na nossa comunidade, que recuse isso, entendeu? Como, por exemplo, se chegou lá, você pode aceitar, você não pode aceitar. É uma lei, tem uma lei para isso. Só que a igreja, ô Giroto, ela não pode proibir ninguém frequentar suas igrejas. Não. Estou falando do casamento. Sim, sim. Igual eu falo aqui, esse pastor é casa isolado, pode, eu sou pastor, eu quero casar. É um problema isolado, mas só que a maioria, que eu estou dizendo isso, se é um padre, um líder religioso, cada um faz com que assim, aquilo que acha certo. Vamos falar do aspecto legal, né? Eu gosto de falar das questões de direito, né? Que é um direito que as pessoas que têm essa orientação de gênero escolhem viver da forma que quiserem. Então, é um direito delas casarem, é um direito. Então, elas têm como ir no cartório e fazer o casamento. Ponto. Igual também é direito da criança pôr o nome de 2 pais e 2 mães na certidão de nascimento. Ponto. Tem uma lei específica para isso. Então, é interessante que a gente, da onde a gente vê essas questões, a gente também leva em consideração essa questão do ponto de vista legal. Cada pessoa pode muito bem, cada pastor pode escolher. Fala, não, aqui na minha igreja eu vou fazer. Não vou fazer.
Igual ela citou ali o pastor que fez o casamento, beleza, é uma escolha dele, da igreja dele. E assim, queria agradecer a Lucelene, que ela é uma pessoa que participa bastante dos debates políticos, então Sim, é importante. talvez ela entendeu o seguinte: eu não estava aqui defendendo, sim, ou não, sim, eu estou aqui para que o Partido dos Trabalhadores de Rondonópolis esclareça se é a favor ou é contra. Né? Porque há uma briga, há uma briga de narrativa ideológica. É que essa lei que foi citada, ela não existe, entendeu? Essa que eu tô falando foi aprovada pela Câmara de Direitos Humanos. Essas outras falam, porque teve uma fake, Marcos. Tentaram proibir, tentaram colocar. Foi um projeto que não passou. Não, nem isso não teve. Foi, por exemplo, uma fake news que falava na campanha de 2018, que falava que o Haddad era a favor apoiava a lei ou criou, eu não me lembro mais, mas era ou apoiava a lei ou criou uma lei que obrigava as igrejas a falar disso, fazer o casamento homoafetivo, fazer a união entre duas pessoas do mesmo sexo e tal. Isso não é verdade. Não, mas né? Estava no parlamento. Nem o parlamento. Parlamento de esquerda. Porque essa lei, por exemplo, esse debate aí, ele já tem, nós estamos em 2020, 9 anos esse debate político. Houve o debate, sim. Entendeu? Sim. Já tem 9 anos. E aí agora, em 2018, foi retomado na forma de fake, dizendo, olha, o Haddad, que é o presidente do PT e a esquerda, obriga as igrejas. Pô, não é verdade, entendeu? Você está dizendo que pegaram um projeto de 9 anos atrás, sim, e voltaram e colocaram... Como se fosse de autoria, sim, do PT, que não é verdade. Entendeu? Não foi o Haddad quem fez, porque inclusive o Bolsonaro ficava falando na televisão não, porque ele não foi nos debates, né? Mas ele ficava falando nas redes sociais, e agora também, já aproveitar e já falar para quem está nos ouvindo, que tá caindo essa história dos fakes, né? Tanto do gabinete do ódio dele lá, que a gente falava desde antes, olha, esse monte de mentira, e agora tá falado já, tá provado que tá sendo provado que é. Então essa é uma situação que para nós está bem clara. Tem uma lei que determina isso, que regulamenta isso, e aí é a critério de cada líder, né? Isso pra gente independente. Mas está tranquilo, eu só estou esclarecendo aqui a respeito do meu ponto de vista. Sim, né? Do ponto de vista cada um. E do meu posicionamento. Né? Então, por isso que a gente defende o Estado laico. Como pergunta, que depende da pergunta dela ali, interpretação, né? Duas interpretações, ou colocando que virou confusão. Mas vamos encerrar esse assunto aqui, porque tem muitas coisas mais importantes para ser tratado. Amados, vou aqui, já volto. Tá rodando, o Facebook tá bombando aí. E já voltamos aí em seguida. Fica aí, hein? Sai daí não, hein, pessoal. Manda sua pergunta. Mestre, eu preciso de um milagre. Você está ouvindo Show News, de frente com Marcos Ribeiro. WhatsApp 999716048. Brastem Serviço de Refrigeração, manutenção e instalação em ar-condicionado. Serviços especializados em lavadoras e refrigeradores. Ligue 999716048. Agende seu orçamento sem compromisso. Brastem Serviço de Refrigeração. Mercado Castro no Jardim Liberdade 2. Aberto de segunda a segunda, das 6 da manhã às 22 horas. Na Avenida 12. Número 987, no Jardim Liberdade 2. Telefone 99605-5848. Fique tranquilo, temos também gás e água. É só ligar 999999837.
ligou, chegou. Castro Água e Gás. Show News. De frente com Marcos Ribeiro. Entrevista, debate, informação. De segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Participe pelo WhatsApp 99971-6048 na 88,9 FM e pelo Facebook na página Família Jovem FM. Sucesso material para construção. Está construindo? Faça seu orçamento com nosso amigo Eduardo. Telefone 99665-1368. Rua Rio Branco, no Residencial Padre Lota. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Fala pro teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluia. Oh, graça de Deus. Tua graça me basta, Senhor. Obrigada, Jesus. Graça que me salvou, graça que me alcançou. Da graça eu não
isso aí, pessoal, voltamos. Cadê da Press News? Facebook bombando aí. Está aí em nosso estúdio hoje o presidente do Partido dos Trabalhadores em Rondonópolis, Giroto. Giroto está aqui conosco. Vou ler aqui o Facebook, vou dar uma passada, porque não dá para atender todo mundo, pessoal, tá bom? Walter Amorim diz lá, agronegócio, kkkk, tô gostando muito. Esse atual presidente do Brasil é uma vergonha. O PT, é o Carol Machado, o PT tá de parabéns, porque governa para o povo. Vejo muitos falando mal do PT, o sofrem e benefício gerado pelo PT. Usufruiu dos benefícios gerados pelo PT, que escreveu errado ali. Walter Amorim, kkkk. Jadielson, quem gosta de fechar empresa não é o PT, e sim o Sérgio Moro. Walter Amorim pergunta se ele concorda com a pesquisa Datafolha. Foi perguntado. Você concorda? Concorda, né? Concordou e falou por que concordou também, dizendo ele por causa do crescimento do auxílio emergencial. Jadilson Moraes, é fake news a informação que houve leis ou projeto que obrigariam a realização de casamento homoafetivos em igrejas. Na verdade, o que existe são projetos em sentido contrário que determinam que a igreja podem se recusar a realizar casamento ou a mesma. Aceitar a presença de pessoas que violam seus valores, doutrinas ou crenças, que se essa condição tal. Tudo bem, então tá aqui o posicionamento do Jadielson, sem entrar em polêmica, por causa que ele está falando a respeito de algo que eu citei aqui. Essa semana eu vou procurar saber, se caso ele tiver com a razão, eu vou falar que é fake news o que eu falei aqui, tá bom? Mas tá bem colocado ali, vamos armazenar ali. Publicou também uma fonte ali, tranquilo. É assim, pessoal, tá bom? Tá lá a parte dos direitos humanos ali, beleza. Walter Amorim, veja bem, foi trocada a dívida do FMI pela venda de títulos público. Como ele explica isso? Não vai dar tempo de explicar isso agora não, vamos ver se vai dar tempo. Jadielson Moraes, nesse caso, a dívida... Aí eu tá respondendo pra isso aí. Nesse caso, a dívida foi intermobilizada, ficando menos volátil. As variações... Deixa eu ligar meu retorno aqui. As variações... Tá aqui em cima, tem muita coisa. Menos voláteis, variações de câmbio e tensões geopolítica. Lucileide Tolentino fala, o platô está alto no Brasil inteiro. O platô está alto, a respeito da pandemia. Pergunta. A pandemia, isso. Posso ser homossexual, mas tem que manter a castidade, certo? Não sei, depois você me responde aí. Por que você está insistindo na pergunta se nós petistas defendemos as famílias tradicionais? Claro que defendemos todas as formas de união. Já falamos aqui, já foi esclarecido, por causa de estar fazendo a pergunta, mas tranquilo. Amém. A pergunta é porque alguém da comunidade LGBT iria querer se casar em uma igreja que não a aceita. Também é uma pergunta. Eu concordo, eu não entro em nenhum lugar que me aceita, que não me aceita. Ser pastor não faz parte de nenhum grupo. O que faço é defender toda forma de amor e sua legitimismo. Isso aí, parabéns. Nem quem. Jair, se for verdade, tem que mostrar o projeto. Tá. Se não for mentira, vamos falar que é mentira. Se for verdade, vamos falar que é verdade. Quando falo desse casamento, foi de um amigo de um casamento aqui de 1987. Se eu tivesse colocado já o ano aqui, eu nem entraria no assunto. A respeito disso. Era aí. Menina ainda. Não poderia ser ontem também, não tem problema. Tem muitos casos por aí, não é só em Mato Grosso não, tem no Brasil inteiro aí, várias situações. Jadilson, o partido você apoia ou defende, já apresentou o projeto? Vocês estão loucos para saber nosso projeto, para fazer cópia, cola e mesmo. Tá aqui, discutindo aqui no Facebook aqui. Alguém querendo roubar projeto aí de vocês aí, do Partido dos Trabalhadores em Rondonópolis. Giroto, campanha para prefeito, vocês vão trazer o ex-presidente Lula em Rondonópolis. É fake news ou é fato? É fato. O Lula vai vir aqui mesmo, rapaz? O Lula porque a gente tem na eleição desse ano, aqui no Mato Grosso, a gente tem um fator preponderante, né, que a gente tem que levar em consideração, que é a eleição do Senado também. Então, eu acredito que não só a cúpula do Partido Nacional, do PT, quanto de outros partidos também, que têm pré-candidatos ao Senado, deve vir apoiar os seus respectivos candidatos. Para nós é muito importante, porque o Lula
a principal figura do Partido dos Trabalhadores e uma das principais figuras políticas mundiais. Então, ele vem sim, se comprometeu a vir para o Mato Grosso para participar da campanha, viu? Não só... porque nós temos candidatura própria prefeita aqui em Rondonópolis e em Cuiabá. Então, provavelmente ele vem aqui, vem a Rondonópolis e vem a Cuiabá também. Vem a Cuiabá e vem a Rondonópolis durante a campanha. Bem como a presidenta Gleice, bem como Fernando Haddad. Inclusive, nós fizemos recente, está na nossa página, uma live do nosso pré-candidato Kleber com o Haddad, se comprometendo em vir e falar disso. Nós tivemos várias reuniões, que os encontros virtuais, né, agora, inclusive com o presidente Lula, que serviu para traçar as diretrizes do nosso programa de governo e as estratégias para a campanha. Então, na campanha, com certeza, a participação do presidente Lula aqui em Rondonópolis vai ocorrer. E aí a gente vai ver, por conta da pandemia, o melhor jeito de aproveitar a vinda dele aqui, né? Nessa campanha. Era para ter vindo em março, que era seguindo a caravana, né? Lula pelo Brasil, era para ter vindo aqui para o Mato Grosso e Rondonópolis, mas aí por conta dos fechamentos e do isolamento social, acabou parando a caravana Lula, né, pelo Brasil. Então a gente já tem um compromisso com a direção nacional, com o próprio Lula, dele vir para cá sim em novembro na campanha. E vocês têm a noção como é que vai ser a recepção do ex-presidente Lula? Você acha que Rondonópolis teve 60 e poucos % de apoiadores na eleição para o Bolsonaro, e também sobre uma pesquisa que mais de 160% estão aí esperando um pré-candidato que venha no mesmo segmento do presidente Bolsonaro. Você acha que a recepção vai ser atrativa? Você acha que vai agregar força? E a segunda pergunta direta aí, o Partido dos Trabalhadores não está fazendo base para lançar o vice para o Zé Carlos do Pátio? Eu falei no começo, eu vou começar pela última pergunta. Eu falei no começo que nós temos a definição de ter a nossa chapa pura. Então, tem muitas especulações, Marcos, em relação a essa questão aí na cidade, de outros grupos políticos, de outras lideranças políticas que estão preocupados com isso. Mas, com toda certeza, eu te falo hoje, porque nós já fizemos o nosso encontro municipal, que o Partido dos Trabalhadores, ele é um partido extremamente organizado em relação às questões de decisão interna. Então, nós já reunimos na semana passada, fizemos nosso encontro municipal, que definiu isso, candidatura própria. E assim, o PT tem a candidatura forte. Hoje, por mais que isso que você fala é verdade, os 60 e poucos, mas ainda está um pouco menos, a gente teve acesso a algumas pesquisas, não está mais 62%, está em torno de 51%, 52% do eleitorado que gosta ainda e aprova esse governo aqui em Rondonópolis. Então Rondonópolis demonstra uma cidade conservadora. Contudo, a gente tem todo um outro número, fora esses 51%, que gostam do presidente Lula, que gostam do PT, ou que votaria na esquerda, que é os votos que a gente vai perseguir. Em relação à recepção, Marcos, eu falaria de mim. Se o Bolsonaro viesse aqui amanhã fazer uma reunião, eu não iria lá para prestigiá-lo, entendeu? E aí, da mesma forma, eu acredito que quem não gosta do Lula não vai onde ele vai estar para prestigiá-lo. E acredito sim que os trabalhadores, os servidores públicos vão sim recepcionar o presidente Lula, sim, até porque muitas pessoas me perguntam nos bastidores: e aí, o Lula vem mesmo? Se vir, tem que me avisar, que eu quero ir até a Câmara de Vereadores. Alguns vereadores aí já vai vir mesmo, se for vir eu quero participar e tal. Eu falei, não, moça, é um processo público, né? A campanha ela é pública. Agora, que a gente não vai permitir, e aí vão ser tomadas as medidas de segurança, que até porque o Lula é um ex-presidente, né? E tem a caravana que acompanha ele, é que vá lá pessoas para atrapalhar, né, o evento. Mas ele vem,
vai estar no palanque do Dr. Kleber e da doutora Bia, da professora Bia, vai estar junto com os nossos pré-candidatos, vai para a periferia. A gente quer aproveitar a vinda dele aqui o máximo que a gente conseguir. Isso também se a pandemia deixar, né? Porque a gente ainda não sabe como que vai estar essa questão. E a gente tem que ter também a responsabilidade social de não ficar fazendo aglomeração, de estar trazendo gente nesse período de pandemia. Mas que ele vem, isso é certeza que vem, já está confirmado, que a nossa direção municipal, que a direção estadual, que a direção nacional. E aí aqui nós temos um alinhamento muito forte com a direção estadual, que o presidente estadual atual é o deputado Valdir Barranco, que é o nosso candidato ao Senado, é o nosso pré-candidato ao Senado. Então, também nós vamos fazer campanha para o Senado aqui, já definido isso. Nós temos um pré-candidato ao Senado, que é, diga-se de passagem, igual aqui em Rondonópolis, a única candidatura da esquerda no Mato Grosso. É do deputado Valdir Barranco. E aqui em Rondonópolis, a única candidatura de esquerda é do Dr. Kleber Amorim. Para a gente é interessante deixar isso claro, né? Porque tem muita gente que aposta nas polarizações políticas aí, e aí a gente acha que a polarização ela não dá um resultado de um debate com eficiência e com qualidade, até porque fica muito ácido, né, o debate, mas nós vamos seguindo um debate bem democrático e de forma que... Qual que é o objetivo do Partido dos Trabalhadores aqui em Rondonópolis? Apresentar um projeto político feito pelos rondonopolitanos para Rondonópolis. Hoje, Marcos, para você ter uma ideia, nos grupos de trabalho que eu falei lá no começo, vou te falar só de um, o da educação e o da saúde, vou falar de dois, que é um grupo de trabalho que a gente tem. O da educação, nós temos em torno de 110 pessoas participando do grupo da educação, que são pessoas que estão fazendo, escrevendo, e vai trazer para os nossos pré-candidatos um debate sobre a educação. O da saúde são em torno de 90 pessoas, e aí tem profissionais de saúde, tem médico, tem enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, agente de pandemia, pessoas que são ligadas à saúde de uma forma geral, para pensar também o que nós podemos propor para melhorar aqui em Rondonópolis, todos os aspectos. Isso eu estou falando desses dois grupos, mas nós temos mobilidade urbana, tem habitação, tem geração de emprego e renda, tem juventude. A gente está apostando muito na juventude, porque é clichê falar que o futuro do país é a juventude, mas assim, se a gente não envolver a juventude no processo político agora, como que eles vão escolher o que é melhor, né, para eles no futuro? Então esse é de uma forma bem dinâmica o quadro que a gente quer apresentar para a sociedade rondonopolitana. E nós vamos com uma chapa pura e uma chapa forte, viemos para disputar realmente esse espaço aí e, quiçá, mostrar o jeito petista de governar para Rondonópolis, que ainda não teve essa experiência. Onde o PT governa, e aqui no Mato Grosso nós temos cidades que o PT tem prefeituras que são exemplos, né, nos projetos sociais. Algumas cidades pelo Brasil também são exemplos aí no atendimento ao público, nas questões sociais e principalmente nesse momento de pandemia. É isso aí, já vamos encerrar, fazer uma pergunta para finalizar e para você deixar suas considerações finais. Você tem uma nota para dar à gestão do prefeito de Carlos do Pátio nesse momento? Dá a sua nota e pode deixar as considerações finais, que já estamos indo embora. Caso você queira. Beleza, não, tranquilo. Eu não sei se uma nota seria o ideal, mas a gente respeita a gestão do prefeito Zé do Pátio, muito. Ele tem pautado a sua gestão de um ponto de vista no atendimento dos trabalhadores, das pessoas, mais popular, como ele mesmo gosta de falar. E imagino que se fosse qualquer outro candidato da direita hoje, Rondonópolis talvez estaria mais complicado em relação a isso.
E uma avaliação que a gente faz nesse momento é que Rondonópolis é uma cidade que merece o melhor dos gestores. E eu acredito que o prefeito Zé do Pátio, que é o atual prefeito, tem tentado passar o seu melhor aí para Rondonópolis e que a gente também, quiçá esteja num projeto político desse vitorioso no futuro, vai também trazer o melhor das nossas pessoas, dos nossos companheiros, das pessoas que fazem parte do partido, para Rondonópolis. Até porque é isso o objetivo do partido político, da campanha, é o espaço de disputa de poder, para poder ter como demonstrar a forma de governar. Eu penso que nós temos algumas críticas construtivas em relação ao mandato, né, na gestão do prefeito Zé do Pátio, mas são críticas construtivas. E aí queria deixar claro um aspecto, Marcos, é que nós não fazemos parte dessa gestão. Tem muita gente que acha que o PT faz parte da gestão do prefeito Zé do Pátio. Nós não fizemos em nenhum momento da gestão do prefeito Zé do Pátio parte da gestão. Nós não tivemos em secretaria, nós não tivemos cargo nenhum espaço político discutido antes com o prefeito Zé do Pátio. Então, o que a gente sai fazer essa crítica construtiva à gestão dele é no sentido de quê? De que, para nós, o mandato do prefeito Zé do Pátio, ele atendeu dentro da realidade dele, né? Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Mas cada um tem as suas limitações, cada um... o isolamento político não é uma coisa bacana. O diálogo tem que ser feito para todo mundo, até porque eu entendo, como ator político aqui nessa cidade, e algumas pessoas podem até discordar, mas eu entendo que é o seguinte: se amanhã o pastor Marcos Ribeiro for eleito prefeito em Rondonópolis, ele é prefeito do Giroto, ele é prefeito do Zé do Pátio, ele é prefeito do Percival Muniz, ele é prefeito de todo mundo. Ele é prefeito do agronegócio, ele é prefeito do desempregado, do empregado. Então, o diálogo público ele tem que ser aberto para todo mundo. E um dos aspectos que a gente traz para a nossa proposta é esse. Falar, o PT não fala com o agronegócio. Claro que fala. Eu vi um dos comentários ali, né? Claro que fala. Tanto que o agronegócio cresceu muito. Poxa, antes do PT... Os fazendeiros viviam queimando trator nas rodovias, fazendo manifestação, apanhando da polícia. Aqui, nós tivemos caso aqui em Rondonópolis disso, porque era de descaso total. Depois do governo do PT, o menino enricou de forma fenomenal e contribui, tem as passagens de contribuição, tem os investimentos, é claro, mas é isso. E aí, Marcos, para encerrar, dizer o seguinte para Rondonópolis: nós vamos apresentar o que nós temos de melhor no nosso projeto para a sociedade rondonopolitana. E aí eu queria repetir, hoje não é aleatório as escolhas, por exemplo, do pré-candidato Kleber, da professora Bia, não é feito no sorteio no balaio, vamos tirar o nome. Não, é porque são pessoas que estão preparadas para conduzir o processo de campanha, para conduzir um processo de discussão eleitoral e também para conduzir a nossa cidade para o patamar que ela merece. Então, às vezes as pessoas falam, porque não há também de dizer que amanhã o Lula vai chegar aqui em novembro e vai falar: olha, Giroto, tudo bem, vocês fizeram uma campanha até agora, mas vocês não vão apoiar o Kleber, não, vocês vão apoiar outra pessoa. Não vai ocorrer isso também aqui. Até porque é uma construção coletiva, uma construção que todo mundo de dentro do partido está fazendo e escolheu fazer ela assim. É isso aí. Suas considerações finais? E você não deu a nota pro Zé. Então, eu gostaria de não dar a nota, até porque a gente não participou disso, né? Tranquilo. A gente não participou, é o que eu falei. Nós não tivemos um cargo, nós não participamos da gestão. Então é muito difícil avaliar. A gente tem as críticas construtivas que a gente já fez ela no decorrer do mandato dele aí. E eu acho que, assim como todos os seres humanos, o prefeito Zé do Pátio também tem as limitações dele. Teria alguns aspectos que teria que ter melhorado, mas já está na campanha agora, né? Então vamos aguardar para ver o que as urnas vão nos reservar. Essas considerações? Olha, eu gostaria de agradecer você,
pelo espaço, a todos os que participaram ali com a gente pelo Facebook também. Eu não imaginava que o seu programa tinha essa repercussão tão grande. Nós estamos aí com Passou 4 mil. de 4 mil pessoas participando, assistindo e falando. É um espaço importante. No começo, antes da gente ir para o ar, eu falava para você que as TVs, os rádios, os sites, né, o Facebook, enfim, vão ser mecanismos de levar a realidade para o pessoal, para os eleitores, né, para as pessoas fazerem as análises deles, vão ser ferramentas muito importantes nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia. E aí, assim, nós temos 2 desafios esse ano, o Marcos. Primeiro, fazer um debate coerente, firme, com propostas que atendam todos os setores da sociedade, para que os eleitores possam avaliar em quem votar, e também, já de antemão, dizer que é primordial que vá na urna. Porque tem muitas pessoas que tem falado, cara, não vou na urna nesse momento de pandemia, eu prefiro pagar a multinha lá, mas é muito importante que os eleitores participem do processo eleitoral. Os nossos eleitores do PT, e aí eu te falo isso com certeza, eles são muito fiel, eles vão na urna. E eu estou falando isso para todos os eleitores, não só para os do Partido dos Trabalhadores, para todos, para poder participar de um processo que é tão importante para a nossa democracia. Nesse ano a gente decide os próximos 4 anos da nossa cidade e os próximos 4 anos da Câmara Municipal, que é quem fiscaliza o gestor. Então é um processo muito importante e mesmo com todas as dificuldades, para que as pessoas participem. Eu sei que muita gente já está esgotado com a discussão política, até porque está muito polarizado, né? E aí você falou 2 coisas que é muito importante aqui no seu programa hoje. Debate de ideias, né? Adversários políticos não são inimigos, né? Então tem que debater as ideias. Então para a gente é importante isso e deixar claro para quem está nos ouvindo também que debater as ideias é necessário e os rádios, as TVs, os programas igual o seu aqui vão ser um espaço fundamental para que os eleitores tomem as suas decisões nesse ano. É isso aí, muito obrigado, presidente do Partido dos Trabalhadores, Giroto. Prazer muito grande receber o senhor aqui nesta manhã de terça-feira. Muito obrigado, Deus abençoe esse Amém. Projeto aí, Deus dê direção. E estamos indo embora. Rondonópolis, estamos chegando. Obrigado por você pelo Facebook. Pessoal. O Jair está dando parabéns pelo programa, apesar das divergências ideológicas, houve respeito e o ambiente foi democrático. É isso aí, a nossa intenção sempre foi essa e que nós continuamos assim. Deus abençoe todo você pelo Facebook. Foi extraordinário, sensacional a nossa participação do Giroto aqui nesta manhã de terça-feira. Rondonópolis, até amanhã, se Deus quiser. E eu vou postar aí quem vai estar aqui amanhã, pessoal, tá bom? Não tem confirmação ainda não. Tchau, Rondonópolis, e até amanhã.